Hoje a gente vai conversar aqui com o Jacques Bárcia, ele é pesquisador do Institute for the Future e futurista. Jacques, obrigado por estar recebendo a gente. E o que a gente pode comentar? Dava para prever uma pandemia dessa? Qual que é a perspectiva de um futurista para o que está rolando? Uma coisa muito importante para falar sobre futuristas é que futuristas não preveem o futuro. O futuro ele é imprevisível. O futuro absolutamente ele não existe. O futuro é só um campo de possibilidades plurais, inclusive, futuros. Então, o futuro está aberto e várias coisas podem acontecer. Dito isto, apesar do futuro não existir e ser imprevisível, a gente pode sim ver o futuro nascendo. A gente pode pesquisar as coisas que estão moldando o futuro, ou os futuros. Desde que a globalização se estabeleceu, o mundo globalizado digitalmente, ou dentro das formas como a gente entende globalização hoje, ou seja, que remete aí ao início ou meio dos anos 90, que futuristas e várias organizações de foresight falam de pandemia. Então, sim, dava para a gente ter antecipado. Na verdade, a gente antecipou com muitos anos algo como Covid-19, e a gente fez isso há muito tempo e para as pessoas certas. Claro, isso abre um debate, inclusive interno, dentro da comunidade de futuristas, se a gente falou disso há tanto tempo, por que a gente não tomou providências? Aí tem vários motivos para isso. Um do lado metodológico e de engajamento dessa narrativa, e o outro é a própria inércia dos sistemas, né? A própria inércia e as políticas internas de quem deveria ter tomado providências, porque Covid, como bem disse o Sohail Nayatullah, que é um futurista bem importante, num paper recente, ele publicou, recente mesmo, acho que anteontem, alguma coisa do tipo, ele disse que, ok, sim, isso é uma crise de saúde, mas ela é principalmente uma crise de governança. Covid-19 é uma crise de governança. E eu iria mais, é uma crise social profunda, né? Que a gente antecipou sim há muito tempo. A gente poderia ter feito coisas diferentes. O que me obriga a dizer que Covid-19 é só o início. Essa década a gente deve experimentar coisas bem mais extremas, bem mais profundas com ruptura climática. Ruptura climática que também a gente vem falando desde os anos 70. Tem um estudo clássico chamado Os Limites do Crescimento, que fala de colapso sistêmico por causa de intervenções no meio ambiente. E a gente tem falado sobre mudança climática há muito tempo. Então, ruptura climática também deve ser algo que vai ser muito extremo, muito importante nessa década. Uma das coisas que você comentou que eu acho que é bem interessante é que não foi exatamente por falta de aviso. Existem forças aí em jogo que de certa forma impediram que a gente se preparasse um pouco melhor para esse tipo de situação, né? O que você vê no mundo pós-pandemia? O que você... Mais uma vez, claro, você não prevê o futuro, mas o que a gente pode antecipar de que talvez mude em relação à forma como a gente escuta esse tipo de antecipação, esse tipo de estudo? Bom, primeiro, acho que tem dois lados dessa pergunta. A primeira pós-Covid, o que é que muda na sociedade como um todo? E a resposta, a mesma que eu dou para a ruptura climática, é: as coisas têm que mudar. Elas vão mudar por serem forçadas a mudar, mas elas também têm que mudar porque a gente não vai voltar, a gente não consegue voltar para
o mundo que era antes do Covid. Então, muita coisa realmente vai mudar. Claro, tem vários debates, eu sei já de algumas pessoas que têm dito, realmente, assim, não vai mudar tanto, não, os sistemas são muito resilientes. Mas eu bato na tecla de que tem que mudar. Covid-19 e outras pandemias, elas não são acidentes, elas são reflexos de um sistema. E eu estou falando sistema no sentido técnico da palavra, não no sentido ideológico. O sistema, a forma como nós estruturamos a sociedade, particularmente a sociedade ocidental, mas a sociedade oriental também, a forma como ela é estruturada, ela gera esse tipo de resultado. Ela gera pandemia, ela gera crise climática, ela gera essas coisas. São resultados previstos, compreendidos, medidos e manejados. Só que tem uma hora que isso foge do controle. É ilusório achar que você pode controlar esse sistema. Você tem que redesenhar o sistema, você tem que modificar o sistema. Então, vai ser necessário, crucial, para sobrevivência de espécie, sobrevivência social, mudar o sistema, né? Não que o Covid-19 vai mudar o capitalismo, por exemplo, mas alguma coisa vai ter que mudar nos nossos sistemas financeiros, ou no nossa forma de entender trabalho e emprego e renda e etc., para poder responder a coisas como Covid, né? Meio que o sentido inverso. Mas essas coisas vão precisar acontecer. A gente está vendo uma mudança bem grande no paradigma de trabalho, né? O que é efetivamente trabalho e onde você realiza ele, e até a importância de o que você coloca na balança, né? Bom, você fica vivo, você trabalha. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito desse impacto, o que você vê ou imagina acontecendo em relação a esse tipo de organização. Eu acho que o Covid, ele veio, ele tocou num ponto que deixou muito óbvio como as promessas de um certo tipo de novo trabalho, um trabalho, o que a gente chama de trabalho de plataforma, mas que antigamente se chamava de precarização, e como as promessas da gig economy, elas iam colapsar em algum momento. E como o Covid-19 ele vem tocar nesse ponto para mostrar quão insustentável é uma economia de plataforma sem garantia nenhuma. Eu acho que os impactos do mundo do trabalho do Covid-19, ela vai muito, muito, muito além de mostrar, por exemplo, que eu podia trabalhar de casa e nunca fazia isso. Eu acho que isso é muito pequeno, né? Diante da transformação que é esse momento histórico que a gente está passando. As transformações elas são muito mais profundas do que simplesmente home office. As transformações falam do sistema, elas falam de nossa estrutura de sociedade, elas falam da forma como a gente tem estruturado ou conversado sobre trabalho, emprego, renda, seguridade social, produção de bens e serviços, consumo, tudo isso precisa, deve ser repensado. Eu acho que o Covid ele impacta nesse reframing, né? Nesse reenquadramento do mundo do trabalho.